Enquanto você comenta aí, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aí no canal. Aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias, a gente faz uma análise que você não vai ver na mídia. A mídia simplesmente pega a notícia mastigadinha e te dá. E a mídia simplesmente sempre pega a versão norte-americana. No caso da guerra na Ucrânia, está claríssimo como a grande mídia simplesmente pinta a versão dos Estados Unidos, solta lá e tenta manipular as pessoas, inclusive com fake news. Vou te dar um exemplo de fake news da grande mídia, o Fantástico. Fantástico nesse domingo mostrou que a Rússia bombardeou uma escola e matou 60 pessoas. Nossa, aí as pessoas pensando, caramba, a Rússia tá matando as criancinhas. Não tinha nenhuma criança na escola, eram apenas soldados neonazistas. Os soldados neonazistas estão ocupando escolas e usando as escolas como campos, onde eles dormem lá, fazem treinamentos lá, ficam lá. Mas a Globo deu a notícia de maneira que parecia que criancinhas tinham morrido. Fake news pura, pura, pura. Vamos lembrar do fato quando um tanque ucraniano atropelou um carro e matou uma pessoa, o Jornal Nacional deu como se fosse um tanque russo. Eu estou te dando dois exemplos pequenos de distorção completa dos fatos para você ver que a mídia sempre compra a versão dos Estados Unidos. Agora, vamos voltar, peço aí a sua inscrição, vamos voltar à notícia uma das mais comentadas pela esquerda das últimas semanas, alguns inclusive com entusiasmo, de que em junho do ano passado o diretor da CIA ele veio para o Brasil. E aí ele se encontrou com o Bolsonaro, o general Heleno, o general Ramos. E aí ele avisou o Bolsonaro, o general Heleno e o general Ramos para que eles parassem de atacar a urna eletrônica. Isso foi em junho. Um mês depois, o Bolsonaro fez aquela live de 2 horas onde ele ataca o Tribunal Superior Eleitoral, ataca as urnas, fala que tem fraude nas urnas, tudo mais, e ele começa a senha golpista dele, aumenta muito mais. Aí eu falo, peraí, ou esses americanos são muito ruins de argumento, ou o governo Bolsonaro realmente desrespeita os americanos 100%, e olha, não temem os americanos. Engraçado, todo mundo teme os Estados Unidos, as reações deles, menos o Bolsonaro. Qualquer país aí da América Latina, terceiro mundo, fica assim, ai caramba, os Estados Unidos podem vir pra cima de mim. Bolsonaro não, ele vai lá, eles falam A, o Bolsonaro vai lá e faz B. Estranho, né? Muito, muito estranho. Tá, aí o ex-cônsul do Rio de Janeiro, ele escreveu um artigo em que ele diz o seguinte, ele diz que os Estados Unidos foram coniventes com o golpismo do Bolsonaro e com o ataque do Bolsonaro às instituições, e que isso tem que parar, e que isso tem que parar é pra já. Por quê? Porque se deixar para depois, o Bolsonaro pode dar um golpe. E ele enviou esse artigo, e ele enviou outros artigos para grupos de executivos de grandes multinacionais. E aí saiu a notícia de que alguns desses executivos responderam dizendo que caso tenha algum golpe no Brasil, eles vão impor sanções duríssimas ao Brasil e de que essas empresas vão sair do Brasil imediatamente. É engraçado, sabe por quê? Impuseram sanções à Rússia, sabe o que aconteceu? A Rússia ficou mais rica. A Rússia, exceto as reservas que foram congeladas, a Rússia começou a vender petróleo e gás muito mais caro do que vendia antes. O presidente de lá, o Putin, falou, ó, eu vou nacionalizar, estatizar essas indústrias todas, ou seja, ele conseguiu um polo industrial gigantesco grátis. As empresas investiram bilhões na Rússia, as empresas saíram, ele falou, agora tudo é meu. Ó, tudo agora é estatizado. Começou a fazer propaganda de volta da União Soviética. O Putin fez um evento nesse domingo com mais de 1 milhão de pessoas nas ruas. Mais de 1 milhão de pessoas nas ruas apoiando o governo dele. Para você ter ideia, o Bolsonaro não leva nem 100 mil pessoas nas ruas, mesmo com muito dinheiro público. Para você ter ideia da diferença. E olha que o Brasil é um país muito maior que a Rússia. Tá, só para fazer um comparativo. Aí começa a sair notícias de que o governo norte-americano percebeu que o Bolsonaro está próximo demais da Rússia e a Petrobras sob o governo Bolsonaro, se recusou a aumentar a produção de petróleo. Porque aumentando a produção de petróleo, o preço cai. Se o preço cair, o que acontece? A inflação lá nos Estados Unidos não é tão grande e o Biden não sofre tanta pancada. A Petrobras simplesmente se recusou. Ó, ou os europeus continuam comprando da Rússia ou que se danem, vão comprar pelo dobro, o triplo do preço, caso eles resolvam realmente sancionar o petróleo russo. A União Europeia está lá desesperada, sem saber o que fazer, sem saber quando, como, de que jeito vão sancionar o petróleo russo. Ok. E agora os Estados Unidos querem conversar, iniciar uma conversa com o Paulo Guedes, com o Brasil, para que o Brasil aumente a produção de petróleo e, em troca, estão oferecendo fertilizantes. Vamos lembrar, o Brasil compra fertilizantes da Rússia. Paulo Guedes avisou aos americanos, olha, a gente não vai tomar partido aí nesse conflito aí na Ucrânia, porque a gente precisa dos fertilizantes russos. Logo que começou a guerra, os fertilizantes pararam de chegar no Brasil, mas agora já voltaram a chegar, já está recomeçando o transporte desses fertilizantes e tudo tende a voltar ao normal nos próximos meses. Então Guedes falou, ó, a gente precisa dos fertilizantes de lá, somos um país produtor agrícola, sem fertilizante a gente não produz, sem produção não dá. E os Estados Unidos ofereceram
para o Paulo Guedes, que ofereceu a empresários do agronegócio uma lista de fornecedores norte-americanos de fertilizantes. Esses produtores do agro, todos bolsominions, responderam para o Paulo Guedes o seguinte: olha, a gente já conhece esses fornecedores, só que eles já têm contratos com outros agricultores de outros países, eles não podem aumentar a produção deles porque não tem margem de aumento de produção, eles não têm como aumentar a produção. Então, é uma lista inútil que os Estados Unidos fizeram. Os Estados Unidos, depois dessa resposta que foi essa semana, o governo norte-americano ficou meio desesperado. Por quê? Porque eles querem o Brasil ao lado deles. Eles precisam do Brasil ao lado deles, custe o que custar. E eles sabem, assim como eu já falei pra você, e a Globo não falou, que o Bolsonaro, ele foi enquadrado pelo Vladimir Putin. Quando o Bolsonaro foi pra Rússia, eu falei, o Putin, ele não convidou o Bolsonaro. Falou, venha aqui. O Bolsonaro foi enquadrado, ele tá ao lado da Rússia, não porque ele quer, ele tá ao lado de Rússia e China. Imagina o Bolsonaro, você consegue imaginar o Bolsonaro 1 ano atrás, 2 anos atrás, ao lado de Rússia e China? Não. Pois bem, o Putin também era um dos que mais brigavam com o Donald Trump. A China, o Trump, inimigos mortais, e aí o Bolsonaro ao lado deles. O Bolsonaro foi enquadrado porque não se sabe qual é o motivo. O Putin tem coisas contra o Bolsonaro. A Rússia pode acabar com a economia brasileira assim como conseguiu acabar com a economia europeia muito rapidamente. E olha que a Rússia nem fechou o gás, só fechou o gás para Polônia e Hungria, que o preço do gás lá aumentou vertiginosamente. Polônia e Hungria não, Polônia e Bulgária. Aumentou vertiginosamente. Se a Rússia fala assim, quer saber? Eu vou vender meu gás aqui para a China, se eu vender menos, tudo bem, eu suporto um tempinho, eu vou fechar a torneira. Acaba a economia da Europa, colapsa em questão de poucas semanas, que as reservas deles são poucas. Com o Brasil, mais fácil ainda. Se eles pararem de vender tudo que o Brasil precisa da Rússia, ferrou. Se a China também falar, quer saber? Vocês estão do outro lado, também vamos parar aqui de fornecer para o Brasil, aí acaba, colapsa a economia brasileira, mais até do que com sanções norte-americanas. Então o governo norte-americano agora está tentando uma aproximação com setores do governo brasileiro, não exatamente com a figura Bolsonaro, mas com setores do governo brasileiro, para ver se eles conseguem trazer o Brasil pro lado deles nessa política geoglobal. Parte disso envolve o quê? Envolve disseminar na grande mídia notícias de que eles estão contra o golpe do Bolsonaro, de que eles estão contra isso, quando na verdade, se você analisar a notícia e você analisar os fatos, vamos à notícia. A notícia, o agente da CIA falou pro Bolsonaro para ele parar de atacar o sistema eleitoral brasileiro. Os fatos. Logo depois do encontro do Bolsonaro com o agente da CIA, o Bolsonaro intensificou os ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Notícia, disseminada lá pelos norte-americanos. Quase todo vídeo isso, eu tô fazendo vídeo e alguém bate aqui na porta. Pois bem, notícia. Os Estados Unidos estão contra um golpe no Brasil e o Departamento de Estado dos Estados Unidos autorizou um artigo que diz que os Estados Unidos estão completamente contra um golpe no Brasil e que o governo Bolsonaro tem que parar de atacar as instituições. Fato, e aí é fato, consumado. O atual ministro da Defesa, que era chefe do Exército, ficou uma semana nos Estados Unidos conversando com o chefe do Exército de lá, com o chefe das Forças Armadas de lá, com o ministro da Defesa de lá, e sabe-se lá com quem mais? Essa é a parte importante. Sabe-se lá com quem mais? E logo que ele voltou, ele passou a ser um dos maiores golpistas do Brasil. Porque até então, até o ano passado, eu lembro até que eu fiz um vídeo aqui mostrando vídeo do general Paulo Sérgio humilhando o Bolsonaro no Dia do Soldado e dizendo que temos que respeitar as instituições, temos que respeitar a democracia, porque o Duque de Caxias, que é o patrono do Exército, ele falava para respeitar a democracia e tudo mais. Ok. E aí depois esse mesmo Paulo Sérgio volta dos Estados Unidos completamente golpista, atacando o TSE, tentando fazer com que outros generais ataquem o TSE, tentando vazar notícia na mídia de que alguns generais talvez entrassem em golpe. E aí a mídia brasileira, que é aquela mídia que sempre faz a versão dos Estados Unidos, começa a falar, vai ter golpe. Vai ter golpe. Aí você vê artigo no Globo dizendo que vai ter golpe. Aí você vê artigo na Folha dizendo que vai ter golpe. Aí você vê artigo no Estadão dizendo que vai ter golpe e não tem mais o que fazer. Prepare seus bolsos, porque é a única coisa que vocês podem fazer contra o golpe. Assim, não reaja, apenas prepare o bolso. É isso. Aí você fala, quando você pega essas informações todas, aí você pega as notícias que saem e você pega os fatos, fica tudo muito nebuloso. Ainda mais quando você lembra o seguinte, tivemos já 2 golpes de Estado aqui no Brasil, em 64 e em 2016. Foi provado por A mais B, com provas documentais de que a CIA, essa mesma CIA aí que não quer golpe,
esteve por trás desses 2 golpes no Brasil. A mesma CIA que esteve por trás dos golpes na Ucrânia. A mesma CIA que esteve por trás de golpe no Afeganistão, no Irã, no Iraque, na Síria, e olha, em dezenas e dezenas e dezenas, olha, na Indonésia, no Vietnã, na Tailândia, onde você imaginar. Pô, Uruguai, Paraguai, Argentina, Honduras, tentaram na Venezuela, em tudo que é lugar. Essa mesma CIA agora fala, não queremos golpe. Mas estamos tentando nos aproximar do governo Bolsonaro. Aí você fala, Thiago, então o que é? Eles querem golpe ou não querem? Eu vou falar, tudo vai depender muito do posicionamento do Bolsonaro e principalmente do Lula, que é o líder nas pesquisas, quanto à geopolítica mundial. Por quê? Porque o Brasil é um player muito importante. O Brasil é o 5º maior país do mundo e tem potencial para ser a 5ª maior economia do mundo. Mas no Brasil, aqui, que é o quintal dos Estados Unidos, palavras do Biden, menos de 3 meses atrás, falou que a gente é o quintal deles, sim, sim e sim. Quem deu golpe de Estado aqui foram os Estados Unidos. Lembre-se disso.